Oi, vida! Tudo bom? Seja bem-vinda a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você tudo que eu como em um dia na minha alimentação saudável. E mais especificamente eu vou mostrar como que eu tô tratando a minha acne através da alimentação. E antes de começar eu quero pedir desculpa porque tá tendo uma obra aqui perto da minha casa. Eu não sei se os barulhos da obra estão aparecendo aí no vídeo, mas se tiver, por favor, me perdoa, tá? Estou fazendo o melhor aqui, coloquei até meu microfone pra ver se melhora. Então eu vou compartilhar com você como é a minha alimentação. Eu tenho uma alimentação saudável já há muito tempo e é uma coisa que eu gosto muito, me dá muito prazer ter esse tipo de alimentação, mas nem sempre foi assim. Antigamente eu comia McDonald's toda semana, eu sempre comia um monte de doces e gorduras e tudo mais, então foi um processo para eu conseguir mudar. Há um tempo atrás eu comecei a ter problemas com a acne, né, por conta de uma alimentação vegetariana, que eu comecei a seguir uma alimentação vegetariana, mas eu não sabia que eu era sensível à soja e leguminosas, então depois que eu descobri isso, as minhas espinhas já estavam todas no meu rosto, enfim, depois eu conto em um outro vídeo. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa história, eu posso fazer um outro vídeo específico contando um pouco a minha história sobre a acne. E também porque eu parei de tomar o anticoncepcional, eu decidi que não fazia mais sentido na minha vida eu estar cuidando tão bem de mim, do meu corpo, através da minha alimentação, mas continuar tomando o anticoncepcional, que é um medicamento extremamente agressivo, extremamente forte pro nosso corpo. Então eu decidi parar. E depois que eu parei, a acne começou a vir muito forte, porque quando a gente toma um anticoncepcional, o nosso corpo fica assim, todo certinho, né? Todo regulado, mas na verdade ele mascara os problemas que estão acontecendo ali no nosso corpo e ele causa, quando você para de tomar, ele causa toda uma oscilação nos nossos hormônios. Então ele pode sim causar acne depois que você para. E aí, por que eu tô contando tudo isso, né? Que é um vídeo de o que eu como em um dia, eu tô contando tudo isso. Porque desde que eu parei com o anticoncepcional e venho enfrentando esse problema da acne, eu percebi que eu precisava fazer algumas estratégias específicas para conseguir curar a acne através da alimentação. Ah, mas por que você não toma um Roacutan? Por que você não toma algum remédio, faz algum tratamento assim? Porque honestamente eu não acredito na eficácia desses medicamentos. Eles não tratam a raiz do problema, eles não tratam o que causa a sua acne, eles não resolvem o problema, eles apenas mascaram. Pode até ser que eles acabem com a sua acne, mas eles podem te causar vários outros problemas, tem vários efeitos colaterais. Então eu não acredito muito na eficácia desse tipo de tratamento. E também eu tenho uma grande dificuldade de engolir remédios, especialmente cápsulas. Então assim, o Roacutan não é uma opção pra mim. E eu até acho engraçado esse fato de eu não conseguir engolir, porque eu acho que se eu conseguisse, talvez eu teria feito esses tratamentos convencionais. Mas talvez o meu propósito seja mostrar pra você e pro mundo que é possível sim a gente tratar a acne através dos nossos hábitos, através da nossa alimentação. Então eu fui atrás e estudei bastante para conseguir descobrir o que eu poderia mudar na minha alimentação, que já era boa, mas o que eu poderia fazer a mais para conseguir tratar a minha acne, conseguir consertar toda essa desregulação que estava o meu organismo. E eu descobri algumas coisas incríveis, que é o que eu estou fazendo hoje em dia, e eu vou compartilhar com você nesse vídeo, tá bom? Então a primeira coisa da minha alimentação é que assim que eu acordo, eu já deixo do lado da minha cama, quando eu vou dormir, uma garrafa de 1,5 litro cheia de água, e eu estou tentando me forçar a tomar essa garrafa pela manhã. Então hoje eu já tomei praticamente meia garrafa e agora ainda são tipo 8 da manhã. Assim eu consigo bater a minha meta diária de água, que eu estou tentando tomar entre 2,5 litros a 3 litros por dia. Para você descobrir a quantidade de água que você precisa tomar por dia, é só você multiplicar o seu peso por 35 ml. Mas eu gosto de jogar mais pra cima, né? Eu gosto de tomar aí de 2,5 a 3, e ter uma garrafa grandona como essa ao longo do dia me ajuda muito, porque eu não preciso ficar calculando quantos copos eu tomei ou enchendo um monte de garrafa. Assim é bem mais prático. Essa é a primeira coisa que eu faço, assim, primeira coisa que eu coloco pra dentro do meu corpo assim que eu acordo, e depois eu vou fazer o meu shot matinal. Não é todos os dias que eu faço esse shot, porque eu ainda não consegui adquirir o hábito de fazer isso todos os dias, mas eu tô tentando trabalhar nisso. E eu coloco mais ou menos 200 ml de água num copo, espremo meio limão e coloco uma pitada de cúrcuma e uma pitada de pimenta do reino mesmo. E eu tomo esse shot com canudo, porque eu tenho receio da acidez do limão prejudicar os meus dentes, então eu prefiro tomar com canudo para não correr o risco. E esse shot é muito benéfico para nossa saúde, porque o limão
limão é uma excelente fonte de vitamina C. Esse shot ajuda a gente a melhorar a nossa imunidade, absorver melhor os nutrientes, melhora a integridade do nosso intestino, traz saciedade, enfim, tem muitos benefícios. Então, realmente é um hábito que eu quero adquirir para minha vida. E em seguida já vem o meu café da manhã. Esse meu café da manhã é uma das minhas refeições favoritas, porque essa combinação fica simplesmente perfeita, que é pão com ovo. Eu amo, fica delicioso. Eu corto um pão francês ao meio, retiro o miolo dele, passo um pouquinho de margarina e já vou preparar os meus ovos mexidos cremosos. Fica sensacional. Se você gosta de ovo, você vai amar essa receitinha que eu vou explicar agora pra você, que é super fácil de fazer. O que você vai fazer é colocar a quantidade de ovos que você quer consumir numa vasilha, bater bem pra ele ficar bem homogêneo, colocar um pouquinho de sal. Então você coloca numa frigideira um pouquinho de azeite, que é só pro ovo não grudar mesmo. Essa minha frigideira você vai ver que vai grudar um pouco porque ela já tá bem velha, eu preciso comprar uma nova. E o truque é espalhar com uma espátula o azeite por toda a frigideira pra ter certeza que untou bem ela. E agora você vai mexer e mexer e mexer infinitamente até ele ficar pronto. De vez em quando eu levanto um pouco a frigideira para poder tirar bem ali o ovo que fica grudadinho no fundo. Então o segredo é isso, você vai mexendo e vai descolando do fundo o ovo e você vai ver que ele vai cozinhar, mas ele vai ficar com uma textura mais cremosa. Então você não precisa colocar queijo, requeijão, água, é só fazer esse truque mesmo com fogo bem baixo e ele vai ficar nessa consistência que eu juro que fica uma delícia. Algumas pessoas vão falar, ai, parece que tá cru, mas eu juro que não está e fica sensacional. Ele fica bem diferente do ovo mexido tradicional e eu particularmente não gosto muito do ovo mexido tradicional. Então depois que eu comecei a fazer esse ovo mexido cremoso, a minha vida simplesmente mudou e eu sou viciada. Testa na sua casa e depois conta pra mim aqui nos comentários o que você achou. Minha próxima refeição é o lanche da manhã, que também é o meu pré-treino, porque logo depois eu vou pra academia e normalmente eu como uma banana e eu estou fazendo uma estratégia específica para tratar a acne, que é o ciclo das sementes. No dia que eu estava gravando esse vídeo, as sementes que eu tinha que consumir era linhaça e abóbora, e eu gosto muito de consumir ela junto com a banana porque é um jeito bem prático, bem fácil para mim e fica super gostoso, porque essas sementes trituradas dão uma crocância pra banana que eu gosto muito. Eu vou deixar na descrição do vídeo como funciona certinho o ciclo das sementes para você poder fazer se você quiser, mas basicamente é uma estratégia onde você vai consumir determinadas sementes ao longo do seu ciclo menstrual para que você consiga diminuir os desequilíbrios hormonais e consequentemente melhorar a acne. Desde que eu comecei a fazer essas estratégias que eu vou apresentar pra você ao longo do vídeo, eu senti que a minha saúde melhorou muito e, consequentemente, a minha acne melhorou também. O que melhorou demais foi a oleosidade do meu rosto, que diminuiu, assim, uns 90%. As espinhas também diminuíram muito, mas eu tenho intolerância à lactose, então, quando eu como algumas coisas, assim, que tem a lactose, sai algumas espinhas, eu fico com um pouco de desconforto abdominal, mas mesmo assim eu como de vez em quando. E também, às vezes, eu como alguma bolacha, algum biscoito, alguma coisa assim mais gordurosa, que também causam algumas espinhas. Eu tô com algumas agora, que foi porque eu tomei sorvete anteontem e eu comi alguns biscoitos, aquelas rosquinhas que eu amo, e aí surgiram algumas espinhas novas. Já tá no horário da minha próxima refeição, que é o almoço. E hoje eu vou almoçar arroz, feijão, filé de frango empanado no fubá e grelhado na frigideira, salada de alface com tomate e brócolis refogado com alho. Eu amo brócolis, sério. E eu coloquei também no arroz um pouquinho de chia, porque essa é uma das estratégias também pra conseguir controlar melhor a acne, que é você evitar ao máximo o consumo de carboidratos refinados. Então, o arroz branco, macarrão tradicional, pão francês tradicional, mas como eu não consumo somente eles, né, isolados, tipo, não consumo só a batata ou só o macarrão, sempre tem alguma outra fonte de fibra na minha alimentação. Mas no arroz branco, de vez em quando eu gosto de colocar um pouco de chia para dar uma potencializada, embora sempre tenha chia na salada aqui também. Estou editando o vídeo e percebi que essa parte não ficou muito clara. O que eu quis dizer é que não tem problema consumir esse tipo de alimento se tiver alguma outra fonte de proteína
e fibras na alimentação. Porque quando a gente consome só o carboidrato, ele gera um pico de insulina no nosso organismo e essa insulina alta piora a acne. Então por isso que a gente precisa evitar esse tipo de carboidrato. Porém, quando a gente acrescenta no carboidrato uma fonte de proteína e fibra, a gente diminui esse pico de insulina. Por isso eu não abro mão de consumir essas coisas que eu gosto. Eu só tento maneirar, né, não comer sempre e sempre colocar uma fonte de fibra, principalmente para conseguir fazer com que não ocorra esse pico de insulina. E o que eu como no almoço varia muito, assim, não é isso que eu como todos os dias. Mas sempre tem arroz, feijão, uma proteína que normalmente é frango, ou é peixe, ou é ovo, porque eu não gosto de carne vermelha, então eu evito comer ao máximo. Sempre tem legumes, hortaliças. E enquanto eu tava na academia, eu tomei uma garrafa de água, deixa eu pegar ela pra mostrar. Ó, essa é a garrafa de água que eu levo na academia, ela tem 500 ml e eu tomei uma inteira. Então eu já tomei quase 2 litros de água hoje, e agora à tarde eu vou tomar pelo menos mais meia dessa. Meia hora depois de almoçar, eu tomo um chá de gengibre para me ajudar com a digestão, porque muitas vezes a acne acontece também por uma digestão ineficiente. Então esse é um ponto que a gente precisa ter atenção, e eu gosto de parar o que eu tô fazendo e realmente tirar assim meia hora a 1 hora para poder relaxar, descansar, porque o ácido do nosso estômago só é produzido quando nós estamos em um estado de relaxamento. Então se eu continuar trabalhando depois de almoçar, a minha digestão vai ser prejudicada e o meu rendimento no trabalho também não vai ser muito legal. Chegou a hora da próxima refeição, finalmente a obra parou por hoje, então podemos conversar sem barulho. Agora já são 5 da tarde e é o horário do meu lanche da tarde. Normalmente eu como entre 4h30 e 5 horas. Ou eu faço isso que eu vou mostrar agora, que inclusive eu mostrei num dos últimos vídeos e uma seguidora pediu pra eu ensinar como que eu faço. Se eu não faço isso, eu faço pipoca saudável, que tipo eu coloco o milho na panela com água, deixo ali até a água evaporar e depois não paro de mexer a panela e o milho estoura, fica bem gostoso, não fica igual a pipoca com óleo, né? Mas o meu lanche favorito, sem dúvidas, é o meu bolinho de caneca. Eu não faço ele numa caneca, eu faço ele nesse bolzinho aqui, porque daí não tem o risco dele esparramar, sabe? Dele transbordar e escorrer. Então eu só coloco tudo aqui, bato bem, essa tigelinha é bem fácil de misturar e coloco no micro-ondas e tá pronto. É muito fácil de fazer. Em um bowl você vai quebrar um ovo e vai misturar bem pra ele ficar bem homogêneo e vai acrescentar uma banana amassada. Se você gosta de sentir os pedaços da banana, é só não amassar tanto. E aí você vai misturar muito bem para que eles virem uma massinha homogênea. E então você pode acrescentar canela, chia, que é o que eu gosto de acrescentar, mas é opcional. E para dar liga na nossa massa, nós vamos usar 2 colheres de aveia. Eu uso ou o farelo ou a farinha, depende do que tem em casa. E agora é só misturar muito bem e acrescentar um pouquinho de fermento e levar para o micro-ondas na potência média durante 2 minutos aproximadamente, depende muito aí da potência do seu micro-ondas. Se você quiser, você pode colocar chocolate, mas na minha opinião, esse gostinho de canela fica assim, maravilhoso. E no final, quando eu tiro ele do micro-ondas, eu coloco um pouquinho de mel por cima. Agora nem dá pra ver porque o mel já absorveu. Nossa, fica assim, fica tudo, de verdade, fica tudo. Faz e depois volta aqui no vídeo pra comentar o que você achou. Esse lanche aqui, pra mim, não tem um dia na minha vida que eu não coma ele. E além de fazer o ciclo das sementes que eu comentei que eu tô fazendo por conta da acne, eu também tô fazendo o ciclo dos chás. Eu vou deixar na descrição certinho como fazer. E ele tá me ajudando muito também. Eu já tô na segunda fase do ciclo, então hoje eu fiz aqui uma caneca de chá de sálvia. Na verdade eu tomo 2 canecas por dia. Normalmente eu tomo uma de manhã e uma à tarde, mas hoje eu não tomei de manhã, então vou tomar as 2 agora. E sendo bem sincera, assim, o gosto desses chás que eu tenho que tomar são horríveis. O de hibisco, assim, foi o pior até hoje, mas eu tô tomando e realmente tá fazendo muito resultado na minha vida, eu tô percebendo bastante diferença. Faz, acho que uns 15 dias, 20 dias mais ou menos que eu comecei essa alimentação, que eu comecei essas estratégias e já vi resultado no meu rosto, então imagina quando chegar, tipo, 2 meses, 3 meses, eu espero que eu esteja curada da acne. Bora comer então, antes que tudo isso daqui esfrie.
O meu jantar não é uma ótima refeição, é na verdade a minha pior refeição, é uma coisa que eu preciso começar a melhorar, mas pra mim é muito difícil porque aqui em casa a gente não tem o hábito de jantar, sabe? A gente só tem o hábito de almoçar. Então a gente acaba comendo sempre um lanche na hora da janta, um omelete, uma tapioca. Eu normalmente como um pão com ovo igualzinho do café da manhã, porém na janta eu coloco alface e tomate pra deixar um pouco melhor, né? Um pouco mais nutritiva essa minha refeição. E eu não fecho o lanche porque o ovo quente deixa o alface molenga, cozido, então fica ruim. Eu como desse jeito e você tá percebendo que esse vídeo tá sendo basicamente eu comendo e assistindo Friends. Eu comendo e assistindo Friends, porque é realmente o que eu gosto de assistir enquanto eu tô comendo. Então essa tem sido a minha refeição do jantar, mas não é uma refeição que eu me orgulhe muito. Eu preciso realmente mudar isso. Há um tempo atrás a gente tava fazendo marmita aqui em casa e tava sendo muito melhor, então eu preciso voltar a fazer as marmitas. Logo após o jantar, eu tomo um sachê de probiótico todos os dias, porque o probiótico é muito importante para ajudar na saúde intestinal. E muitas vezes a causa da nossa acne está relacionada com a saúde do nosso intestino, que não está muito boa. E as bactérias do nosso intestino, elas precisam de alimento, de nutriente para conseguirem trabalhar corretamente e fazer todas as funções necessárias. Então o probiótico é uma reposição aí dessas bactérias boas que ajudam na nossa saúde intestinal. Chegou a hora da minha última refeição do dia, que é normalmente uma fruta, geralmente é uma laranja ou uma mexerica, e também é a hora do meu blend para acalmar. O sabor não é gostoso, especialmente porque o própolis tem um sabor bem forte assim, mas faz muito bem e me ajuda a relaxar, para dormir melhor, para desacelerar, para, sabe, entrar no mood de dormir. Eu misturei essas ervas num pote e fiz esse blend para acalmar, então tem camomila, maracujá, mulungu, melissa e erva doce. E toda noite antes de dormir eu fervo uma caneca de água. Quando a água ferve eu desligo o fogo, coloco um pouquinho dessa mistura e tampo para poder infusionar e deixo ali uns 10, 15 minutos. E depois eu pingo 10 gotas do própolis, mexo bastante e tomo. E essa é a minha rotina alimentar, lembrando que eu não como isso todos os dias, eu sempre vou variando os legumes, as verduras, as frutas, mas no geral, essa é a minha rotina alimentar que eu estou usando para tratar a acne, e agora que eu tô sem maquiagem dá pra ver um pouco melhor. Eu ainda tô com muitas manchinhas, mas elas estão diminuindo cada vez mais, e quando você passa o dedo, a pele tá lisa, sabe? Então é manchinha mesmo. E aqui desse lado também tá muito bom, tá melhor do que o outro lado. E como eu falei, além de cuidar da acne, essa minha rotina alimentar me ajuda a cuidar da minha saúde de forma geral. Antes eu me sentia muito cansada depois do almoço, por exemplo, eu não tinha muito ânimo pra trabalhar, eu não tinha muito ânimo quando eu acordava. Isso é falta de vitaminas, isso é falta de nutrientes. Então eu fui atrás pra poder realmente colocar as coisas em ordem, cuidar da nossa saúde, se alimentar bem, só tem benefícios, né? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho de como que é a minha rotina alimentar. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e me conta também como é a sua rotina de alimentação, que eu quero muito saber. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e me seguir lá no meu Instagram. Eu te espero por lá então. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme, amo muito você, até o próximo vídeo e tchau!